Glória a Deus, obrigado Jesus. Feche seus olhos mais um pouquinho. Jesus, obrigado pela tua presença tão maravilhosa na adoração. Obrigado por essa mesa que nós falamos aqui claramente e até de valores de oferta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a maior semente, entregou a maior semente para nós, uma semente de vida. O Senhor amou tanto o mundo que se entregou por nós. Obrigado, por isso que nós estamos aqui e nós queremos oferecer a nossa vida também em adoração ao Senhor. Por isso, Jesus, fala profundamente no coração de cada um aqui. Espírito Santo, que a tua voz ela ecoe no coração de cada um, ela transforme, ela exorte, ela edifique cada vida. Pai, nós não queremos ser mais os mesmos, nós estamos cansados de qualquer tipo de religiosidade, mas nós queremos o teu coração, a tua simplicidade. Nós queremos esse algo novo, essa coisa nova dessa temporada que o Senhor tem para esta casa, e que assim aconteça, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Estamos agora expostos à tua presença, Jesus. Fala com a gente. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse 4, por favor. Apocalipse 4. Judas tinha pensado, como muitos dos apóstolos, que Jesus veio trazer uma religião, e fundar uma religião, e ia tomar Roma, ia tomar o governo, porque Israel, e não era isso. Naquele momento Jesus veio destruir uma coisa muito mais poderosa que o governo de Roma. Jesus veio para destruir o pecado que habita no homem. Jesus veio para destruir algo que a gente não conseguiria sozinho. Nenhum de nós aqui, gente, por mais bonzinho que alguém seja, não fuma, não bebe, não faz nada. Pastor, o cara é bonzinho. Eu tenho um vizinho meu, que é isso aí, pastor? O cara é 10. Parece que tem gente que fala assim, ele é tão bom que ele nem precisa de Jesus. Não precisa de Jesus. Pode não fumar, não beber, ser bonzinho, pagar as contas e tá indo para um lugar que você sabe qual que é o lugar. Porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Só que Jesus foi para aquela cruz. Ele morreu. Fala assim comigo, ele morreu. Sabe o que acontece com a gente? Jesus está fazendo uma coisa nova. E se eu fosse dar um tempo para essa palavra, tem a ver com esse versículo aqui, que está em Apocalipse 4. Portanto, uma vez, abri Pedro 4, sem querer. Portanto, depois dessas coisas, eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta. E depois então dessas coisas eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando como uma trombeta, disse: sobe aqui. Em algumas versões fala: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que vem depois dessas coisas. Aqui nós estamos diante de um amigo de Jesus. Sabe qual era a diferença de João? João foi aquele discípulo que algumas pessoas até têm assim, os discípulos devem ter ficado pensando, Jesus falou para ele que ele é amado. Ele escrevendo o próprio livro dele, ele fala assim: João, o discípulo a quem Jesus mais amava. O cara se sentia tão amado, ele estava tão resolvido com a identidade dele, que ele se considerava o discípulo mais amado de Jesus. Não foi Jesus que considerou ele mais amado, mas ele considerou-se o mais amado. Escuta uma coisa que eu vou falar para você olhando nos seus olhos. Deus quer restaurar a nossa identidade como filho, para que a gente possa realmente sentir e viver esse amor. O Evangelho se trata do amor de Deus, e essa coisa nova, João, ele experimenta de uma forma muito poderosa, porque ele vai para a ilha de Patmos, agora ele está nessa ilha preso, e olha só, que doido. Agora, se você for olhar historicamente, ele tem aqui 85 anos, ele já está mais velho. O João, por muitas vezes, pessoas, historicamente falando, você vai ver que ele foi várias vezes atacado, mas não foi morto. Conta a história que ele foi jogado num caldeirão muito quente, e saiu de lá sem queimar. Você já ouviu essa história, poderosa, o João. Mas é interessante, que esses homens de Deus eram difíceis de matar, porque eu acho que eles já estavam mortos de verdade. Alguém ouviu o que eu falei? É difícil matar alguém que já está morto, cara.
Ele não tinha mais expectativa, gente. Hoje o que mais nós ouvimos assim, minha vida está difícil, minha vida está não sei o que lá. A gente, puxa, você fica vendo várias coisas e ouve. Sabe o que acontece? Na verdade, você entregou a vida para Jesus, mas a vida ainda é sua. Porque se você pensar bem, se você entregou a vida para Jesus, tudo é de Jesus. Teu casamento é de Jesus, seus filhos são de Jesus, a empresa é de Jesus, finanças é de Jesus. Eu lembro, se você ficou chocado com esse ofertório que eu fiz, eu lembro que numa época da minha vida eu arrancava R$100 do bolso, falava assim para os irmãos, quem já entregou a vida para Jesus? O irmão levantava. Quem acha que a sua vida é mais importante que o dinheiro? Aí os irmãos, nossa pastor, que pergunta, lógico, minha vida é mais importante que o dinheiro. Quem já entregou a vida para Jesus? Você vai dizer, então por que você tem problema de entregar seu dinheiro? Nossa, dava aquele vazio, assim, tipo, todo mundo ficava assim, Se você entregou sua vida, por que você não entregou sua empresa? Sua vida é mais importante que o seu casamento é. Você já entregou? Ela entreguei. E por que você não entregou o casamento ainda? A coisa nova já está acontecendo há muito tempo. E ela fala de uma voz. E é interessante que esse texto que você acabou de ler, fala assim, a voz que ele ouviu no princípio. Alguém repete isso comigo, no princípio. Eu te pergunto, qual foi a primeira vez? Vocês estão aqui ainda? Alô? Alguém repete isso comigo, no princípio. Qual foi a primeira vez que João ouviu a voz de Jesus? Eles estavam na empresa deles, no barquinho. Provavelmente uma voz, né? Estava lá Pedro, Tiago e João, na onde? No barquinho. O Pedro, Tiago e João estavam no barquinho e Jesus chegou falando para eles o seguinte, você é meio barco na minha vida aí, não vou pegar ele para mim, mas eu vou precisar usar para pregar a palavra. Cara, os caras não tinham pescado nada naquele, você lembra desse texto? Era uma boa hora para os caras falarem assim, dá um tempo, cara. Acabamos de voltar de uma pesca difícil, dá um tempo para mim. Eu tenho coisa para fazer, tenho as redes para lavar, mas não. Os caras deixaram Jesus subir. Logo após aquele episódio, você já sabe, eles foram para águas mais profundas, eles pescaram muitos peixes, a empresa começou a prosperar mais, hein? Mas eles ouvem a voz de Jesus, sabe qual é? Vou fazer de vocês pescadores de... Será que fazia sentido para eles, essa coisa nova? Os caras tinham o sustento deles, agora a empresa ia prosperar, podia ter aberto em outras cidades. Rapaz, podia ter aberto em outras cidades, fazer um modelinho de negócio top, Jesus. Pensa nos planos que o Pedro tinha. Gente, quando você trabalha muito tempo num lugar, eu estou falando por experiência própria, você faz planos. Eu lembro até hoje de um plano maravilhoso que eu fiz um cálculo mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, Jesus, depois dessa posição que eu estou na empresa aqui, vou estar com grana tal, vou estar com isso, com aquilo, vou fazer isso aqui, vou poder semear, vou poder fazer tal. Jesus falou assim, sai daí, está fazendo muito plano, entra no meu plano que é melhor. Sabe por quê? Porque nós temos buscado nesses dias uma coisa, é melhor ouvir a voz de Jesus do que viver os nossos próprios planos. Quem pode dizer amém? Mas para isso, querido, a Bíblia vai falar, escuta que eu estou passando rápido pelas histórias para você entender onde nós vamos chegar aqui. A Bíblia vai falar que imediatamente, alguém animado repete assim comigo, imediatamente. Cara, imediatamente eles largaram as redes. Gente, às vezes já aconteceu isso comigo, não sei se aconteceu com você, Deus falou uma coisa comigo. Aí alguém deu uma outra palavra para mim. Aí eu fui para tal lugar, a pessoa falou comigo de novo. Cara, aí você acha assim, cara, que incrível, Deus está falando comigo. Gente, é melhor você obedecer logo o que Jesus falou. Porque quando Jesus fala com você, você está perguntando para Jesus como, quero entregar, beleza, ok. Mas não fique falando assim, Deus, eu tenho ótimos planos. Deus, você está falando isso aí, mas e se a gente fizesse desse jeito, hein, Jesus? Ô Jesus, eu estava com essa empresa aqui, estava com umas faturas para pagar e tal, agora o Senhor veio encher o meu barco, o barco dos meus amigos. Jesus, não tem como a gente abrir, vamos fazer o seguinte, Jesus, você poderia ser um nosso sócio aqui, porque pescar homens, eu não entendi direito, como assim pescar homens? A gente tem um monte de briga, de treta com homens aqui, mas pescar, imediatamente, talvez não fazia sentido, mas ele ouviu a voz. Sabe quando você ouve a voz de Jesus, ele mesmo planta fome e sede no seu coração, porque até fome e sede vem dele. Você não fala assim, agora eu estou faminto, como eu amo Jesus. Mentira.
Porque a Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu. A Bíblia fala que Ele nos chamou, nos atraiu. A Bíblia vai falar uma coisa mais séria ainda em Efésios 1:4. Ele nos elegeu, não foi nem na barriga da nossa mãe, Ele nos elegeu nele. Vocês entenderam o que eu falei? Paulo fala, gente, nós fomos elegidos no Senhor. O Paulo aqui foi elegido no Senhor. Cada um de vocês, a Jaque, o Benê, todos nós fomos elegidos, Danilo, no Senhor. Deus tem um plano para nós, que é um plano que sim, vai forjar o caráter dele em nós. Não é um plano que não tem aflições, não é um plano que te livra de dores, não é um plano de uma vida perfeita, mas é um plano que tem um caminho de obediência, e nesse caminho você recebe alegria, provisão, paz, restauração, perdão, recomeço. É só nesse caminho, não tem outro caminho. Pode perceber, você já tentou caminhar por outros caminhos, ou você está tentando agora. Mas se você ouvir a voz de Jesus hoje, se renda a Ele. Gente, quando foi que nós nos acostumamos a vir para um culto? Talvez sentar, pegar uma palavra de 1 hora e meia, adorar e ir embora da mesma forma. Deus não tem isso para nenhum de nós aqui. Nesse mês nós estamos fazendo vigílias. Não porque nós não acreditamos no culto como esse, não, mas é um ambiente onde a gente fica até um pouco mais, sabe? Mas até para você vir participar e entregar, Jesus precisa falar para você, porque nunca foi por obrigação e imposição, nada que Jesus faz. Entrar numa nova estação de Deus, eu posso decidir entrar, eu posso decidir não entrar. Sabe o que acontece com esse cara aqui? Deus fala para ele assim, sobe aqui. Jesus fala para ele, ele encontra Jesus em Apocalipse. E como é que você sabe que é Jesus? Muitas pessoas têm medo de ler o livro Apocalipse. Mas olha o que você acabou de ver aí no versículo 4. Depois dessas coisas, que coisas? Depois de Apocalipse 1, que fala, Apocalipse 1 fala, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é um livro para você ter medo, pastor, é um livro que eu não vou ler. Comecei no Gênesis para demorar para chegar no Apocalipse. Não faça isso. Quanto antes, se você puder, leia sim Apocalipse. Pergunte para o Espírito Santo, que é aquele que fala com a gente. Sabe por quê? Apocalipse não fala principalmente dos fins dos tempos. Apocalipse é a revelação de quem Jesus Cristo é. E sabe o que acontece? João também ele se envolve com o coração de Jesus. Porque aqui, no versículo do capítulo 2 e 3, vai falar das cartas à igreja. Você, igreja, que deixou o seu primeiro amor. Você, igreja, que tem nome que tá viva, mas está morta. João, ele vê tudo isso. E depois destas coisas, sabe o que acontece com ele agora, gente? Você imagina o João. Imagina comigo o João, que viu tantas pessoas morrerem pelo Evangelho. Agora não é mais aquele João que começou, que estava aos pés da cruz. Agora é aquele que veio e viveu uma vida de obediência, uma vida de milagres, uma vida de rompimento, uma vida de dor, uma vida realmente relevante, onde as pessoas que estavam com João, elas viam o próprio Cristo. Se não assistiu The Chosen, assista The Chosen. Maravilhoso, maravilhoso. Faça isso, abaixe o aplicativo lá e assista. Olha que doido. Esse João, agora, ele está diante do coração de Jesus, e ele ouve de novo a voz. Imagina um amigo, como é que ele estava o coração dele, vendo agora a realidade do Evangelho. Sabe o que acontece com João agora, gente? João agora está prestes a descobrir uma coisa. João recebe o chamado mais alto. Alguém repete isso comigo, chamado mais alto. Não é para alguns, não é para alguém que sobe nessa plataforma. Gente, nesses dias Deus tem plantado uma coisa no nosso coração. A igreja evangélica, que ficou presa numa palavra egocêntrica, onde a vontade do homem é o centro, onde as músicas cantam para o homem, onde as campanhas focam no homem receber uma bênção, elas perderam a noção de que quem é o dono da igreja e quem faz o que tem que fazer na igreja é o próprio Cristo, Ele é o cabeça.
Quando Cristo é o cabeça, as nossas mãos têm que estar leves. Quando Cristo é o cabeça, Ele faz o que bem entende na nossa vida. Alguém precisa dizer amém aqui. Se eu sou o cabeça, alô? Eu faço o que eu quero. Eu cumpro as coisas do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Se Cristo é o cabeça, Ele vai perguntar: o que você fez da minha vontade? O que você fez quando eu te pedi tal coisa? O que você fez quando eu te chamei para vir mais profundo? Sabe, eu entendo em Deus, eu sinto que Deus imediatamente quer que a gente se aprofunde mais na presença dEle, imediatamente. Não é amanhã, não é na virada do ano, não é 2022, não é o próximo acontecimento. Sabe, eu tenho uma coisa para dizer para você. Por muitas vezes, talvez, a gente já ouviu que o véu rasgou, mas a realidade é que o véu não foi recosturado. O véu foi rasgado de alto a baixo e acabou, não tem mais ninguém entre você e Deus. João sabia tanto disso, que aqui ele tem uma experiência poderosa por ser amigo. Pensa comigo, no fim da vida, por ser amigo de Deus, ele recebe a experiência, uma das mais poderosas que um homem poderia ter. Ele vê o fim, ele vê o que está acontecendo com a gente, um monte de coisa que ia acontecer com a gente. Ele vê, você sabe que um dos maiores sinais da vinda de Jesus é a apostasia. Nós falamos do treinamento de liderança aqui, irmãos, eu não tenho medo de falar não. Cara, lá atrás, eu ainda peguei o finalzinho desse cara, mas foi um pastor incrível, o pastor Caio Fábio. Lá atrás abençoou muitas pessoas. Eu vi um vídeo desse cara esses dias, eu falei: Jesus, que a igreja tenha temor e tremor, cara, porque nós estamos em dias do fim, apostasia, tudo que aquele cara um dia já pregou que era certo, que a Bíblia fala, tudo que é pecado hoje ele fala que é de Deus, ele está discipulando uma galera nessa nação e outras nações, e tem gente que tem medo de confrontar um cara como esse que se levanta com uma apostasia ao Evangelho. Escuta, a igreja não vai se render nos últimos dias por causa de pressão nenhuma. A igreja vai manifestar Cristo até as últimas consequências. Por isso que o Senhor chamou a gente para a santidade. Se alguém, e escuta gente, nós cantamos aqui: eu quero beber. Você precisa ter realmente sede para beber. Ninguém aqui passa mais do que um dia sem tomar água, sem comer. Alguns aqui já fizeram jejum, talvez. Uns já conseguiram fazer de, 12 dias, 21 dias. Alguém já de 40 dias. Jesus fez, nos ensinou. Mas a realidade é que água não. Mas para beber tem que ter sede. João tinha tanta sede pelo amado, que quando Jesus ressuscita e eles ouvem que Jesus tinha sido, realmente ele estava ressurreto, ele aposta uma corrida com Pedro. Pode olhar lá, está na Bíblia. E ele ganha do Pedro. E o Pedro era um cara incrível. Mas quando se fala de intimidade, você lembra do João. Sabe por quê? Ele revelou os maiores segredos dele para os amigos íntimos dele. Quantos de nós estamos dispostos a realmente dar a nossa própria vida para ser esse amigo que Deus está procurando? Quantos de nós está disposto realmente a falar: Deus, eu quero subir realmente nesse lugar? Sabe, subir aqui não fala de uma questão apenas de um momento, mas escute, Paulo tem uma revelação em Efésios 2, verso 6, que todos aqueles que estão em Cristo estão assentados em regiões celestiais. Você já parou para pensar que você está sentado aqui na Doxa agora, mas você está sentado em regiões celestiais? Sabe o que significa isso? Você não é levado pelas circunstâncias, você está olhando de um lugar mais alto. Você exatamente agora pode ser batizado por uma paz tão poderosa que ninguém pode tirar essa paz de você, ninguém. Você exatamente agora pode ser batizado por uma alegria que ninguém pode roubar. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma pandemia, nada disso. Por causa de uma amizade com Jesus. Gente, nós dessa casa, quando começamos, já fomos uma igreja de serviço apenas. Sem querer, a gente era mais de fazer do que de ser. A maior briga nos últimos anos com a gente mesmo é nos tornar uma igreja que
ama Jesus e é íntima de Jesus, e desse lugar você sai para fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Exatamente agora, toda a igreja brasileira e no mundo está sendo desafiado para isso. Pastor, como é que você fala com tanta propriedade? A pandemia é uma prova. Parou a atividade, o que aconteceu? Cara, muitos falaram, cara, acabou tudo. Não tem mais prédio, não tem mais nada. Mas a realidade é que os amigos íntimos sabem que a primeira igreja que nós temos é a nossa casa. Não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. A limpeza que Deus está fazendo, Ele está nos limpando por dentro, Ele está nos lavando por dentro, Ele está lavando a igreja dEle.